Voltamos ao livro de Atos, no capítulo 24. Paulo estava preso, mas aquela prisão tranquila, com liberdade, poderia receber as pessoas e sendo muito bem tratado. Deus era com ele. É importante saber disso, é importante saber que quando estamos na direção de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, tudo caminha bem. E Atos capítulo 24, então nos diz o seguinte, a partir do versículo 24: vários dias depois, Félix veio com Drúxila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo. Que coisa maravilhosa, tá vendo? Olha as oportunidades que Deus deu ao apóstolo Paulo, de pregar a palavra, de anunciar a sua fé em Jesus, para todos, os poderosos, os humildes, para todos. Paulo tinha esta liberdade e estava agora pregando para o Félix e também sua esposa. E Paulo ficou ali naquela fortaleza por aproximadamente 2 anos. 2 anos pregando com liberdade, fazendo obras. E maravilhoso é o nosso Deus, né? Maravilhoso é o nosso Deus. E diz assim que ele mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre sua fé em Cristo, em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. Que interessante, né, irmãos? Félix teve medo e disse: basta por enquanto, Paulo, basta por enquanto, porque pode sair, porque num tempo conveniente mandarei chamá-lo de novo. Félix, assim como tantos, quando ouvem falar apenas da nossa fé em Jesus, daquilo que Deus pode fazer por nós, que o Senhor Jesus fez, eles ficam assim tão entusiasmados, mas quando se aprofundam, quando nós começamos a pregar sobre a justiça de Deus, de um Deus justo, e ele sabia muito bem sobre isso, conhecia sobre justiça, mas não podia compreender a justiça de Deus. E agora Paulo estava ministrando, discorrendo para ele. Lembre-se, Paulo era mestre, Paulo sabia falar, Paulo tinha a graça para anunciar, para ensinar, mas mais do que isso, Paulo também tinha a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito falava através dele. Então, Paulo começou a discorrer sobre 3 assuntos. Eu acho isso maravilhoso. Como eu gostaria que isso tivesse sido registrado na palavra de Deus. A linguagem, o que Paulo falou, como ele falou, de que maneira ele transmitiu sobre a justiça de Deus. É evidente que quando nós vamos para o livro de Romanos, nós entendemos, porque ali Paulo fala muito sobre a justiça de Deus, o entendimento que o Espírito Santo deu a ele. Ele sabe muito bem, Deus é um Deus justo e ele não pode deixar de punir o pecado, irmãos. A alma que pecar, esta morrerá. Puxa, que coisa tremenda! O homem precisa se arrepender, o homem precisa de passar pelo juízo de Deus e não pode fazê-lo se não tiver alguém por ele, Jesus. Então, certamente Paulo estava falando sobre ele. Como é que você vai encarar, ó rei, o justo juiz, sem ter um advogado, sem ter o Senhor Jesus por você? Assim era, e mais do que isso, Paulo discorre também sobre o domínio próprio, ou quem sabe sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade do homem. Você é responsável por aquilo que você faz, você tem que ter o domínio das suas palavras, das suas ações, daquilo que você transmite. Puxa, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, entender que eu sou o responsável, que eu tenho que ter o domínio sobre aquilo que falo, sobre aquilo que faço, sobre aquilo que penso. Deus me deu esta capacidade, esse poder, e eu preciso, então, aprender a me dominar. Senão, eu posso estar trazendo justiça, juízo para mim mesmo, e mais do que isso, posso estar ferindo tantas pessoas
por causa da minha maneira, por causa do meu jeito de agir, porque eu não tenho domínio próprio. Esta era a palavra que Paulo certamente estava transmitindo para o rei e para a sua esposa. E de repente ele fala sobre uma outra história, sobre o juízo vindouro. Haverá justiça, haverá juízo, haverá um dia em que Deus há de julgar as intenções, os segredos do meu coração. Oh, meu irmão, de todos nós, e lembre-se mais uma vez, aqueles que estão em Cristo Jesus, não tem nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que colocam suas vidas debaixo da gloriosa graça do nosso Senhor Jesus. É tão importante isso. Mas se você não tem, se você realmente não tem Jesus como seu defensor, como seu pastor, como seu salvador, então o que é que você tem? Se você tem consciência, você tem medo. Foi isso que aconteceu com este homem. Ele começou a tremer, quem sabe de medo ali, de pavor, pensando na sua vida, pensando no seu futuro, pensando de como ele iria encarar o justo juiz. Porque além dele estar ali por querer ouvir o apóstolo Paulo, por querer aprender alguma coisa, ele também tinha outros interesses. Infelizmente, o versículo seguinte diz que ele também pensava que Paulo poderia soltar algum dinheiro para ele, para libertá-lo. Mas Paulo não tinha esse coração, não tinha esse pensamento. Paulo sabia que estava ali por causa do nosso Senhor Jesus e para testemunhar do Senhor Jesus. A vida de Paulo, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda entender essa trajetória do apóstolo Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos aprender sobre isso, vamos realmente ver ainda os percalços, as tribulações, as lutas que Paulo teve que enfrentar até chegar no destino que o Senhor Jesus havia falado para ele. Como você vai para Jerusalém e depois você vai para Roma. Então, Paulo está nessa expectativa de caminhar agora também para Roma. Eu e você temos que entender a justiça de Deus, o domínio próprio e o juízo vindouro. Pensa sobre isso. Pensa sobre essas três frases, esses três temas, essas três doutrinas tão poderosas. Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Vamos orar. Eu convido você a ter aquele tempo gostoso de oração, se você puder, aí onde você estiver. Então, feche os teus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és amor, Tu és bondade, Tu és justiça. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por mais esse dia que tem nos dado. Mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de aprender, de crescer, de viver a Tua verdade. Muito obrigado. Eu neste momento oro, meu Pai, clamo a Ti, por todos aqueles meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, que estão, meu Deus, participando desse tempo precioso de oração, de meditação na Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Peço Tua bênção, peço o Teu favor. Te agradeço, meu Pai, porque temos ouvido boas novas. Ah, Senhor, diante de tanto caos, diante de tantas pessoas sofrendo, nós também temos visto e ouvido pessoas que estão saindo livres desta tremenda pandemia que estamos enfrentando. Obrigado, meu Deus, por isso. Obrigado por Teu cuidado, por Teu amor. E eu oro nesse instante por aqueles que hoje estão entubados, por aqueles que estão, meu Deus, precisando tanto do Teu toque, precisando tanto, meu Deus, do Teu cuidado, do Teu amor, da Tua compaixão, meu Pai, porque é em vão o socorro do homem. Os médicos estão lutando tanto, meu Deus, enfermeiras, enfermeiros, tantos profissionais da saúde estão trabalhando, procurando nos ajudar. Mas, meu Pai, se o Senhor não agir, se o Senhor não operar, se o Senhor não colocar as Tuas mãos, nós não temos como vencer esse inimigo invisível que é mais forte do que nós, que pode nos derrubar. Ajuda-nos, Pai. Tenha misericórdia dos que sofrem, dos que choram.
Visita-os neste momento, eu te peço, e já te agradeço, porque sei que o Senhor o fará. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, e também porque eu oro e peço no nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus conduza a sua vida dia a dia em sucesso, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, brevemente Jesus virá. Ele virá, o Rei está às portas. Que Deus te abençoe.